A aula de espiritualidade de hoje tem como tema a ascética e a mística cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vida espiritual e vida da graça. Jesus, ele quer que recebamos uma vida nova em nossa alma. Quando nascemos, recebemos só a vida natural do corpo e da alma, aquela vida que é natural a todos. Agora, para querermos e merecermos o céu, precisamos também de uma nova vida, que é a vida da graça. E esta nova vida nós recebemos o batismo. Podemos verificar em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele diz que é necessário nascer de novo. E como uma vida precisa crescer, pois recebemos a graça como uma semente, e para que essa cresça precisamos de terra, de água e do sol, que na vida espiritual são os sacramentos, a oração, a presença de Deus, entre outros exercícios espirituais. Existem vários graus da perfeição cristã. Santo Tomás de Aquino distingue 3 estágios principais: a dos principiantes, a das almas em progresso e a dos perfeitos. No primeiro estágio, o principal cuidado dos principiantes é não perder a caridade que possuem. Fazem, pois, esforços para evitar o pecado, sobretudo o pecado mortal, e para triunfarem das suas más inclinações. É a chamada via purgativa, cujo fim é purificar a alma de suas faltas. Aqui, sobretudo, a alma se preocupa justamente em acabar com o pecado mortal. Preocupa-se também com os pecados veniais, mas não dá tanta importância, e sim a apenas viver a caridade e assim acabar com o pecado mortal. No segundo estágio, a alma quer progredir na prática positiva das virtudes e fortificar a caridade. O coração já purificado está por isso mesmo mais aberto à luz divina e ao amor de Deus. A alma se compraz em seguir a Jesus e em imitar suas virtudes, e como segui-lo e caminhar à luz, por isso essa via se chama iluminativa. No terceiro estágio, os perfeitos não têm mais que um cuidado, apenas aderir a Deus e ter nele suas delícias, procurando constantemente unir-se a Deus. Estão na via unitiva. O pecado lhes faz horror, porque receiam desagradar a Deus e ofendê-lo. As virtudes lhe atraem, sobretudo, as virtudes teologais, porque essas são meios de se unirem a Deus. Essas virtudes teologais, como conhecemos, são a fé, a esperança e, sobretudo, a caridade cristã. Para crescermos na vida sobrenatural, também temos a necessidade da mortificação. A mortificação também chama-se luta contra os obstáculos. Esse aspecto da vida cristã chama-se aspecto negativo. Existem vários inimigos da alma. Os inimigos principais são pecados e as imperfeições. Inimigos secundários são o mundo, o demônio e as formas que ele age, que é na tentação, a obsessão e possessão, e também a carne. A carne, como falamos, os mestres espirituais comumente falam, que o homem velho, ele age até o final da nossa vida. Existe no Evangelho um ensino que diz assim: Cristo veio realizar uma obra de caridade divina. Excluir o ressentimento e a animosidade do coração, mortificar a concupiscência, os maus olhares, tira o desejo de vingança, mortifica os juízos temerários, e a mortificação também, o espírito de mortificação com alegria e simplicidade. O caminho da oração
é o principal meio para falarmos com Deus. Já dizia São José Maria Escrivá: há um único modo de crescer na familiaridade e na confiança com Deus, a intimidade da oração. Falar com Ele, manifestar-lhe, de coração a coração, o nosso afeto. Isso está em sua obra Amigos de Deus, na página 204. Graus de oração. A vida cristã, como toda vida, tende por si a desenvolver-se. A semente de vida eterna depositada em nossa alma pelo batismo, graças, virtudes e dons, leva em si uma força de crescimento que só se freia quando floresce na plenitude da glória, que é o céu. Pois bem, a vida de santidade que nasce no batismo e culmina no céu, conhece graus, segundo a maior ou menor intensidade do amor de Deus. Há duas etapas fundamentais da oração. A primeira é a que atua mais a razão do homem, iluminada pela fé. Esta etapa é chamada ascética, porque nela o homem faz esforços ativos para alcançar a perfeição e a atuação das virtudes sobrenaturais, ainda que também atue nesta etapa os dons do Espírito Santo. É como diz São Paulo, é como um atleta que faz todos os esforços para conseguir o prêmio. Na segunda etapa, chamada mística, atua mais o Espírito Santo, através de seus 7 dons, enquanto que o homem deixa atuar Deus na alma. Nas duas etapas, o homem realiza com auxílio da graça atos verdadeiramente sobrenaturais. Porém, na primeira, esses atos são do modo humano, com imperfeições. Em troca, na segunda, são ao modo divino, perfeitos. Também quando vivemos as virtudes cristãs, quando procuramos as virtudes cristãs e batalhamos para sermos mais pacientes, mais amorosos com as pessoas, termos mais o dom da fortaleza, estamos aí na vida ascética, ainda no momento ascético da vida cristã. Claro que depois dessas fidelidades, apenas agimos com fidelidade, chega Deus nos dá os dons do Espírito Santo e, por exemplo, alcançamos o dom da fortaleza para poder, por exemplo, chegar ao martírio, defender a nossa fé, mesmo com a arma na cabeça. E aqui também, no caso, lá procuramos vivenciar as virtudes, cada vez mais procurar, como por exemplo, a questão da paciência, procurar ser mais paciente. E Deus, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, Deus vai dando mais dons pela nossa fidelidade. No caso da oração, também agimos dessa forma, na parte ascética, com mais esforços humanos, e na parte mística, atua mais o Espírito Santo e nós colaboramos com o Espírito Santo, deixando que ele haja em nossa alma. Na etapa principalmente ascética, existem vários graus de oração. O primeiro grau chama-se oração vocal. Sobre as orações vocais, encontramos muita coisa no Catecismo da Igreja Católica, do número 2700 ao 2704. No número 2701, fala-se assim: a oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do seu mestre, este ensina-lhes uma oração vocal, o Pai Nosso. A oração vocal não é algo exclusivo de crianças ou principiantes. Ela está muito de acordo com o modo do ser humano, corpo e espírito. Expressar externamente os nossos pensamentos, desejos, súplicas, afetos. Isto é rezar com todo o nosso ser. Por exemplo, até quando falamos ao telefone, o sorriso é importante quando falamos, por exemplo, com um cliente, com uma pessoa conhecida. E aqui também, Deus não necessita disso, mas sim nós necessitamos. A oração vocal, os esforços que fazemos, são necessários também para que todo, como
diz: todo o nosso corpo glorifique a Deus. Glorificamos a Deus com corpo, com alma e com espírito. O segundo grau de meditação é a meditação. Existe no Catecismo da Igreja Católica, do número 2705 ao 2708, várias passagens que falam sobre a oração. Uma mesma oração vocal, ao ser recitada por diferentes pessoas, suscita nelas ressonâncias distintas, afetos e inspirações muito pessoais. É o começo da oração mental ou meditação. A oração mental é, em meu entender, uma relação íntima de amizade em que muitas vezes nos entretemos a sós com Deus, que sabemos que nos ama, dizia Santa Teresa d'Ávila no Livro da Vida. A meditação faz intervir o pensamento, a vontade, a imaginação, o desejo, os sentimentos e emoções. Esta mobilização é necessária para aprofundar nas convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. Habitualmente, faz-se com a ajuda de algum livro. O principal é a Sagrada Escritura, especialmente os Evangelhos. Também são uma ajuda preciosa os textos litúrgicos, os escritos dos Santos Padres e as obras de espiritualidade. Por fim, também se alimenta dos acontecimentos da vida, da história e do grande livro da criação. Contemplando toda a criação divina, começamos a meditar naquele que os fez, o Deus que nos ama. O terceiro grau chama-se a oração afetiva. É uma oração em que tem mais importância os afetos da vontade que a reflexão do entendimento. É uma meditação simplificada e orientada ao coração. Alguns conselhos sobre sua prática. Não se deve suspender a reflexão, senão quando brota o afeto. Não forçar os afetos. Se desaparecerem, voltar à reflexão. Não ter pressa em passar de um afeto ao outro. Tratar de simplificar os afetos para que ganhem em intensidade. Recordar que o afeto reside principalmente na vontade e não na sensibilidade. São Francisco de Sales fala do ramalhete da meditação. Quando tem alguma parte do corpo da meditação que o nosso coração mais bate no sentido espiritual, a gente pode lembrar aquela verdade de fé, e assim como um ramalhete de flores que a gente no jardim colhe, e durante o dia cheiramos aquelas rosas para lembrar, digamos assim, daquele passeio, daquele belo passeio, assim também nós lembramos aquela verdade de fé, e assim nossa alma novamente se inspira e volta àquele afeto. Esses afetos eles ajudam principalmente na nossa vida diária, porque a gente faz propósitos e esses afetos ajudam para a gente poder cumprir esses propósitos. O quarto grau de oração é a chamada oração de simplicidade. A oração de simplicidade é o olhar de fé fixado em Jesus, principalmente Jesus sacramentado. Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia ao Santo Cura de Ás, ao São João Maria Vianney, um camponês diante do sacrário. A oração de simplicidade é uma visão ou atenção amorosa a Deus. Conselhos práticos sobre o quarto grau, a oração de simplicidade. Não adiantar-se, pretendo chegar a este tipo de oração antes do tempo. Tampouco ficar na oração de meditação, se já se sente o gosto da atenção amorosa de Deus. Procurar esta atenção de Deus sem violência e com suavidade, mas lutando contra as distrações. Não se assustar pelas securas e aridezes na oração. Esse grau, segundo
a maioria dos mestres espirituais, é o grau intermediário entre a oração ascética e a mística. Agora vem a etapa principalmente mística. Todos os batizados são chamados remota e suficientemente à oração mística, porque a todos os cristãos nos tem sido dado o Espírito Santo, com seus 7 dons. E, claro, o maior mestre da vida espiritual é o Espírito Santo. Se eu não me lembro bem, mas eu vou apostar em Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Lisieux, que teve muitas dificuldades em conseguir um diretor espiritual. E o Espírito Santo cada vez mais conduzia a alma dela. Tanto que ela, inspirada pelo Espírito Santo, fez um caminho chamado a infância espiritual, uma via de amor a Jesus Cristo. Assim como Jesus nos chama a um alto grau de santidade, sede perfeitos como o meu Pai Celeste é perfeito, isso está contido em Mateus capítulo 5, versículo 48, assim também nos chama a altos graus de oração. A oração mística é absolutamente normal na vida cristã. Não é algo apenas de religiosos ou de grandes santos, mas todo batizado é chamado à oração mística. Contemplação. A contemplação é um olhar sobre valores superiores ou intuição, geralmente deleitosa do transcendente. No cristianismo, a meta final da contemplação é a visão de Deus face a face. A teologia católica distingue a contemplação adquirida e a contemplação infusa. A contemplação adquirida é aquela que resulta da leitura e do estudo da palavra de Deus e dos artigos da fé. Supõe o aparato conferido pelo batismo, a graça santificante, as virtudes teologais, as cardeais e os dons do Espírito Santo. O estudo da palavra nunca é meramente acadêmico, mas um encontro com Deus. Então nós vamos preparando a alma, por isso que ela se chama-se adquirida. E a contemplação infusa é aquela que não depende tanto da leitura e estudo, mas é um precioso dom do Espírito Santo, que dá a quem quer. Pode ser por uma intuição repentina e profunda de uma verdade muitas vezes professada, mas nunca muito significativa. O rico conteúdo dessa proposição poderá patentear-se, quando menos se espera. Essa contemplação está associada à pureza de coração de qual fala Jesus. Então, quanto mais a alma está pura de coração, ou seja, ela não tem pretensões até de chegar a esses eixos, mas Deus vai preparando a alma, e a alma também se deixa preparar, então Deus concede essa graça. E sempre lembrando a quem Ele quiser. Os que foram canonizados pela igreja, beatificados pela igreja, a igreja investigou neles principalmente as suas virtudes, não em que grau de oração eles estavam, mas as virtudes que eles praticavam. E claro, tudo isso é fruto de oração. A piedade também é uma virtude cristã que temos cada dia que está ela. Existem alguns elementos que favorecem a vida mística, o chamado silêncio exterior e interior, das fantasias da memória, que desvaneiam inutilmente, dispersando o orante. Principalmente nós que vivemos, que somos casados, que temos a vida conjugal. Eu já fui religioso, já vivi mais o silêncio exterior e interior, mas também podemos viver esse silêncio exterior e interior, talvez não do mesmo modo, mas pelo menos exercitando algumas coisas. Por exemplo, no domingo é interessante que o casal guarde silêncio até depois, por exemplo, de preferência que participe da missa pela manhã e que venha conversar. Às vezes por educação, mandamos na rua, temos que falar com as pessoas, mas é interessante guardar o silêncio até o final da Santa Missa. Ter uma frequência nos sacramentos, e aí, claro, principalmente o sacramento da Eucaristia,
que propicia a mútua imanência do Cristo no cristão e vice-versa. A confissão. Santa Teresa d'Ávila, é interessante quando ela fala sobre a confissão, que ela confessava-se quase todos os dias. É exagero, pode-se dizer, para que a gente não caia, digamos assim, em alguns outros erros, por exemplo, que a alma fique temerosa de tudo que ela faça é pecado. Seria interessante que ela se confessasse a cada mês ou de cada 2 meses. O Papa João Paulo II se confessava-se a cada semana. Na verdade, o sacramento da confissão não é apenas para apagar os pecados, mas também para fortalecer a alma contra pecados futuros. E outro elemento que favorece a vida mística é a chamada Lectio Divina, que reúne em si a contemplação adquirida e infusa. Esta última sempre dependendo da abertura do coração que alguém se entrega ao Espírito Santo. Lendo, a gente conhece bem a Lectio Divina, da tradição cristã, que lê a Escritura várias vezes, até compreender aquelas passagens. Não só até compreender aquelas passagens, meditá-las, contemplá-las, exercitar aí a oração de afeto, vendo aquela passagem que mais mexe com a nossa alma. E assim, por exemplo, usar o ramalhete durante o dia, que cita São Francisco de Sales, e cada vez mais lembrar daquela passagem que vai dar mais afetos à alma. A Lectio Divina, como se diz alguns diretores espirituais, alguns mestres espirituais, deve ser como devemos ruminar a palavra de Deus, mastigá-la, voltar a mastigá-la novamente, como por exemplo faz o boi, ruminando a comida. Nesse aspecto, temos de modo espiritual, temos que assim se alimentar da palavra de Deus. E existe um meio, alguns dizem, não existe atalho para Deus, mas de fato existem cruzes, virtudes, esses são os caminhos. Mas existe um caminho mais fácil, claro que você ainda exercitando as virtudes, levando a sua cruz, mas existe um modo mais fácil de vivenciar tudo isso, que Maria é a forma de Deus. No 5º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort nos fala dos motivos para nos consagrar a Jesus Cristo. Não a Virgem Maria, falamos consagração à Virgem, mas a Jesus Cristo pelas mãos da sua Mãe Santíssima. São Luís diz que a consagração a Nossa Senhora é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Tratado da Verdadeira Devoção, número 152. Neste artigo final desse slide, trataremos da consagração a Maria como caminho curto para chegar a Cristo. Aí a imagem de Nossa Senhora, a Mãe da Eucaristia. São Luís Maria Grignon de Montfort afirma que a devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus. A encontrar Jesus Cristo, porque ninguém se perde nesse caminho e se avança por ele com mais alegria, facilidade e com mais prontidão. Tratado da Verdadeira Devoção, número 155. A Virgem sempre aponta a Jesus. Ela nunca pede glória para si. Ela disse no primeiro milagre de Jesus Cristo, a quem ela intercedeu por aqueles noivos, ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não pede para si, mas aponta para Jesus Cristo. Por esse caminho avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio a si mesmo. Então, por mais que façamos, que nos esforcemos,
por essa devoção, por essa consagração à Virgem Maria, por isso nós alcançamos voos maiores do que se fizesse tudo por nossa conta. Isso aqui está no Tratado da Vera Devoção, número 155. Assim, se queremos chegar rapidamente ao Senhor, escolhamos o caminho da consagração total a Nossa Senhora, indicado a nós por São Luís Maria Grignon de Montfort, pois esta devoção é um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. Este foi o caminho trilhado pelo próprio Cristo, além de muitos santos e santas em todos os tempos, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, São Domingos de Gusmão. Isso trata da Vera Devoção, número 152. Muitos outros conhecidos e anônimos se consagraram inteiramente à Virgem Maria e se santificaram rapidamente. Então, sigamos os passos desses santos, nos consagremos a Nossa Senhora para chegar mais rápido a seu Filho Jesus Cristo. Lembremos que Jesus Cristo, ele passou 30 anos da vida morando com Maria e 3 anos apenas de missão na terra. Então, ele mostrou com o exemplo como é importante essa consagração a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora, como é importante a nossa dedicação à Virgem Maria. Sejamos servos fiéis. Não é necessário ter uma corrente à mostra em alguma parte do corpo. Algo devoto pode ter, interessante, um modo de piedade. Mas a principal corrente de escravidão à Virgem tem que estar no nosso coração, entregando a ela os nossos afetos, a nossa vontade, até as indulgências que recebemos. E não tenhamos medo, porque ela vai apresentar tudo a Jesus Cristo, vai embelezar todas as nossas orações e apresentar a Ele. E, com certeza, como nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, até os seus desejos, claro que aquilo que realmente vai lhe ajudar a sua santificação, a Virgem vai apresentar ao seu Filho, e se for assim, para o nosso maior bem, Ele vai nos conceder. Pedimos várias coisas a Deus. Ele não tem obrigação de nos dar nada, mas Ele nos dá, e uma obrigação como Pai, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, como por exemplo um pai de família, uma mãe de família. Quando eu tenho 2 meninas, quando temos os nossos filhos, não temos que mimá-los com presentes, com brinquedos. Podemos até dar, mas o principal, que deve ser o nosso amor, claro, alimentá-los, levá-los ao médico, dar educação a eles, isso é o mais importante. Sabemos como pais o que é melhor para nossos filhos, e Deus e a Santíssima Virgem Maria sabe também o que é melhor para nós. Então, dediquemos todo o resto de nossa vida a Jesus e a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa